Fala, confeiteiros! Chegou a época mais gostosa do ano e hoje a gente vai fazer uma das preparações mais simbólicas do Natal que eu amo comer, que se eu pudesse comeria o ano inteiro, que é o panetone. Então, simbora que hoje a receita tá demais! Chestnut roasting. Daqui até o final do ano a gente vai ter 5 vídeos agora a partir de hoje, onde a gente vai fazer preparações natalinas voltadas para esse clima de fim de ano que eu adoro. Então, para estrear estes vídeos de fim de ano, de Natal, que eu amo Natal, a gente vai fazer, claro, a gente não podia deixar de fazer um panetone aqui no canal. A primeira coisa que eu vou falar aqui hoje sobre panificação, que mais do que nunca quando você vai fazer um pão, você precisa obrigatoriamente obedecer a fórmula que aquele pão precisa ter para chegar no resultado que você deseja, porque senão você vai desbalancear a receita inteira. Eu já falei isso aqui diversas vezes relacionados à confeitaria, mas a panificação, o negócio é sério mesmo. E hoje eu vou desmistificar algumas coisas que foram sendo dadas como verdade no mundo da panificação e na verdade não são. Então a primeira coisa que você precisa saber, que é a parte mais importante de qualquer pão, é a farinha que vai ser utilizada para fazê-lo. Mas a farinha de trigo é a farinha mais importante quando se fala de pão. Partindo deste conceito, a farinha de trigo ela é sempre dada como ingrediente principal e, portanto, considerado o ingrediente que vai ser a base para medir a porcentagem da fórmula do pão que você está fazendo. Então, se você vai fazer, no caso aqui, um panetone, a quantidade de farinha que você vai usar vai reger a quantidade dos outros ingredientes. Então, se você for fazer um panetone com 1 kg de farinha, esse 1 kg de farinha que vai reger quais as medidas dos outros ingredientes que vão ser utilizados de acordo com a quantidade de farinha. Hoje, a receita que eu vou passar para vocês leva 500 gramas de farinha de trigo e rende 2 panetones de 500 gramas cada um. Um pouquinho mais de 500, mas vamos arredondar em 500 gramas cada um. Portanto, a partir desta porcentagem de farinha de trigo, 500 gramas vai ser igual a 100% da nossa receita, a gente vai poder falar sobre os outros ingredientes e suas quantidades aqui também. A farinha de trigo nessa receita, ela vem como em qualquer outro pão para trazer estrutura, elasticidade e consistência para a nossa massa. Só que aqui, diferente de outros vários processos que eu já fiz nesse canal, a gente vai desenvolver o glúten da farinha de trigo muito. É para a gente agora realmente desenvolver, sovar, amassar e criar a elasticidade, a estrutura que a gente precisa nessa massa para a gente obter um pão mais bem estruturado, mais macio, mais fofinho e com aquela textura que a gente tanto gosta no panetone. Em seguida, o ingrediente que nós vamos utilizar é o açúcar refinado. O açúcar refinado nessa receita, ele vem para adoçar e ele dá também volume para a nossa receita, mas ele não traz nenhum outro tipo de função a não ser essas duas. E nesta receita de panetone, nessa fórmula, a porcentagem de açúcar é de 25% em relação à farinha. Então, se a gente vai levar 500 gramas de farinha de trigo, a gente vai colocar 125 gramas de açúcar. A quantidade de açúcar nessa receita, ela é bastante moderada. Para quem tem costume de comer doces um pouco mais doces, espera que o panetone seja um pouco mais doce, é possível subir essa porcentagem de açúcar para 40% até, mais ou menos, que isso vai dar mais ou menos 200 gramas de açúcar refinado. O açúcar também, como sempre, é um conservante natural, ajuda a preservar mais o alimento, mas nesse caso as funções principais do açúcar na receita é adoçar e trazer mais volume, mais quantidade para a receita. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar é o sal. A gente vai usar 8 gramas de sal nessa receita. Isso equivale a 1,5% em relação à quantidade de farinha de trigo. E o sal vem para trazer um contraponto ao doce e trazer acentuar
o sabor do panetone, ele tem essa característica de acentuar o sabor dos ingredientes e criar um contraponto ao açúcar. Por que eu estou falando hoje, como a gente está fazendo um pão? Por que eu estou falando das porcentagens dos ingredientes relacionados à farinha de trigo, que eu já expliquei que é o ingrediente principal que dá a sequência às outras porcentagens? Porque um pão, mais do que todas as receitas, na verdade, têm que ser lidas e entendidas como uma fórmula para você saber o que e como você pode mexer. Mas um pão, mais do que nunca, é muito importante que você siga essas características e essas regras para que você não erre no final. E aí, na hora do passo a passo, eu vou explicar muita coisa e aí você vai entender o porquê essa porcentagem nunca pode mudar. Quer dizer, ela pode mudar, por exemplo, como eu disse, no açúcar você pode aumentar, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração para que essas mudanças sejam feitas conscientemente e você não desbalanceie a fórmula do seu pão. O próximo ingrediente que a gente vai usar é o melhorador para pão. Esse melhorador para pão você encontra em lojas de confeitaria, de panificação e não é uma coisa difícil de encontrar. Inclusive, hoje em dia, até mesmo em supermercados comuns, você consegue encontrar melhorador para pão das marcas mais famosas de farinha de trigo que você conhece. O melhorador para pão, ele vai ajudar justamente a melhorar a qualidade da nossa massa, tanto em tempo de vida do nosso alimento até ele ficar, antes dele começar a ressecar, porque o pão tem essa característica, principalmente quando o pão é caseiro, e ajuda também a deixar o pão mais macio, mais homogêneo. Então, o melhorador para pão vai, nesse caso, ajudar a gente nesses pontos de melhora e qualidade da massa do nosso pão, porque o que acontece, principalmente aqui nessa receita de hoje, é que a gente sempre tem uma ideia de algum produto, principalmente pão, relacionado ao que a gente já comeu, que é produzido industrialmente. Mas a gente acha que aquele resultado obtido nas grandes indústrias de pão são resultados que a gente deveria conseguir alcançar também em casa, e na verdade é preciso entender que nas indústrias de panificação que produzem, as grandes marcas que produzem pães, panetones, elas conseguem obter resultados tão surpreendentes. Por exemplo, um panetone que a gente compra no supermercado, a gente compra em agosto, a validade dele vai até março, ele se mantém macio durante todos esses meses, não mofa, é saboroso, tem aroma que também não se perde. Então isso a gente jamais vai conseguir reproduzir em casa, porque a forma como eles fazem esses produtos não é esta forma como a gente está fazendo aqui. Eles usam diversos outros tipos de produtos, substâncias químicas para atingir esse resultado e substituem alguns ingredientes que a gente vai usar aqui por outros com uma vida de prateleira maior e que mantém o produto final com as características que eles desejam por tanto tempo. Então, hoje a gente vai fazer um pão com uma qualidade muito boa, mas vamos fazer um pão com ingredientes caseiros e de muito maior qualidade, diga-se de passagem, do que alguns que são vendidos e produzidos industrialmente. O próximo ingrediente que a gente vai usar é a lestina de soja. O que é a lestina de soja? A lestina de soja é um emulsificante proveniente da soja, como o próprio nome já diz, e ele é muito utilizado na indústria de alimentos em geral. Você vai encontrar a lestina de soja em diversos rótulos de diversas coisas e ele ajuda a gente a emulsificar melhor e estabilizar mais a nossa massa e a dar mais qualidade para o nosso pão. É por essa razão, de todas essas coisas que eu expliquei agora há pouco, que eu estou colocando melhorador e lestina de soja na nossa massa, e também é por essa razão que a gente vai proceder da forma como eu vou explicar daqui a pouco, para a gente tentar obter o melhor resultado possível do nosso pão. É possível fazer sem a lestina de soja e é possível fazer sem o melhorador também. Mas quanto menos você seguir o que eu estou falando aqui hoje, para esta receita, o resultado vai ser cada vez menor em termos de maciez, sabor, qualidade e longevidade do panetone. O próximo ingrediente que a gente vai usar, obviamente que não poderia faltar no pão, é o fermento biológico. Hoje eu vou usar o fermento biológico seco, que é muito mais prático de você comprar e armazenar, justamente por ele estar desidratado, ele tem uma vida
um prazo de validade muito maior do que o fermento biológico fresco. Qual a diferença dos dois? Justamente um é desidratado, ou seja, o fermento está mais inativado ainda, justamente por não ter umidade e calor nenhum ali, do que o fermento biológico fresco que você compra e a vida dele, prazo de validade, é realmente muito curto, você tem que utilizar muito rápido. O fermento biológico seco que a gente está usando aqui hoje equivale a 2% da quantidade de farinha total, que é 500 gramas. Então, se você for utilizar o fermento biológico fresco, essa quantidade tem que aumentar um pouquinho, porque o fermento biológico fresco equivale a 3 vezes a quantidade do fermento do biológico fresco. Então, para esta receita que estamos usando 2% de fermento, que é 10 gramas de fermento seco, se você for substituir pelo fermento fresco, que dá completamente, você vai colocar 30 gramas de fermento biológico fresco. Você pode perceber que a quantidade de fermento dessa receita pode parecer muito pequena, porque se você for pesquisar aí livros de receita afora, internet afora, a maioria das receitas caseiras de pão levam uma quantidade de fermento exorbitantemente maior. E isso deixa no pão um sabor residual de fermento e uma acidez indesejada muito forte. E eu já vou explicar para vocês o porquê que muitas receitas levam essas quantidades de fermento gigantescas, quando na verdade não seria necessário, tanto que hoje eu vou usar 10 gramas de fermento para 500 gramas de farinha de trigo. E eu vou te explicar depois o porquê que não é necessário tanto fermento e por que tantas receitas levam tanto fermento desnecessariamente. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar aqui é a água. E a água, ela vai representar 30% da nossa receita em relação à quantidade de farinha de trigo. E aqui é a água que vai trazer a maior parte da umidade da nossa massa. A gente tem outros ingredientes que trazem umidade, que eu ainda não falei, que vão ser os próximos dois, mas a água ela é a principal responsável por trazer a umidade da massa desse panetone e é ela que vai variar e decidir se é preciso colocar mais ou menos quantidade de acordo com a textura da nossa massa, porque a gente sabe que a farinha de trigo nunca é perfeitamente igual no sentido de quantidade de umidade que aquela farinha pode ter retido ou não, dependendo do lote, da época do ano e tudo mais. A farinha de trigo ela pode ser mais seca ou menos seca, mesmo sendo da mesma marca, do mesmo fornecedor, do mesmo padrão de qualidade, ela pode inclusive pegar umidade já quando está com você ou não, e isso pode alterar a quantidade de umidade que a sua massa pode precisar. Então, é essa água que vai variar de acordo com a necessidade da massa, podendo até necessitar de mais do que esses 30%, que são 150 gramas, ou a gente pode até não usar esses 30%, usar menos do que esses 150 gramas de água que a massa leva. O próximo ingrediente que a gente vai usar aqui hoje são gemas de ovos. Só a gema separada da clara, a gente vai usar 100 gramas, que equivale a mais ou menos 5 gemas. Lembrando que cada ovo tem um tamanho, pode ser que a gema seja maior e você coloque mais quantidade se você não pesar isso, e pode ser que a gema seja menor e você coloque menos quantidade se você não pesar isso numa balança. Então, 100 gramas de gemas, isso equivale a 20% da receita em relação à quantidade de farinha de trigo. A gema ela vai trazer principalmente gordura, vai ajudar a emulsionar, assim como a lestina de soja, a gema também faz isso muito bem, ela é um ótimo emulsificante natural, mas as duas trabalhando juntas, as gemas e a lestina de soja, vão deixar a massa do nosso pão mais poderosa ainda e mais macia, mais saborosa. A gema tem muito sabor, então a gema traz emulsão, sabor e gordura. A gordura ajuda a dar a sensação de umidade na massa e ajuda a preservar a massa com essa umidade por mais tempo. E o último ingrediente da nossa massa é a manteiga. A manteiga vai representar 20% da receita em relação à quantidade de farinha. Você consegue aumentar aí essa quantidade de gordura até uns 25, 30%. Quanto mais você aumentar, mais amanteigada essa massa vai ficar, mas mais tempo ela vai durar com aquela sensação de umidade, aquela maciez. A manteiga ela vem justamente para trazer gordura, umidade, maciez, sabor e
ajudar na longevidade do nosso panetone e é um dos ingredientes principais dessa receita, porque o panetone nada mais é do que um irmão do brioche, e um brioche nada mais é do que um pão que tem muita gordura e não é qualquer gordura. Essa gordura é proveniente da manteiga, que tem muito sabor, a cor dela ajuda a dar a cor à massa do panetone. Então, aqui a manteiga não é margarina, pelo amor de Deus, é manteiga. E a manteiga aqui pode ser sem sal, porque a gente já colocou sal na receita. Se você for usar manteiga com sal, é melhor você diminuir ou tirar o sal que a gente falou aqui, porque senão vai ter mais sal do que deveria essa massa e aí não vai ser legal. Para a massa, os ingredientes são esses, mas agora nós vamos falar sobre os agentes de sabor. É muito chique falar isso, né? Agentes de sabor da nossa massa. Como essa receita rende 2 panetones, eu vou fazer um panetone de frutas e um chocotone, porque eu sei que todo mundo gosta, eu sei que todo mundo quer só o chocotone, só o panetone é um coitadinho que ninguém gosta, só eu gosto dele, então eu vou colher todos os panetones na minha casa, porque eu amo eles. Mas então teremos um panetone e um chocotone hoje, e eu vou usar alguns ingredientes aqui para dar sabor à nossa massa. Eu vou falar primeiro aqui da essência de panetone, que hoje nós não vamos usar. Por quê? Porque eu não gosto. Mas é possível colocar a essência de panetone, que vai dar aquele sabor característico dos panetones industrializados que colocam bastante essência de panetone no panetone. Mas não é necessário colocar a essência de panetone para obter um bom pão, uma boa massa saborosa de panetone. Só que se você está esperando comer um panetone com aquele gosto do panetone industrializado, é melhor você colocar um pouquinho dessa essência, se você for colocar 2 gramas, para chegar naquele resultado. Hoje o panetone de frutas, na verdade, eu vou fazer só com passas. Por quê? Porque eu amo passas. Olha só, sou uma pessoa muito diferente das pessoas, pelo que eu estou percebendo aqui hoje. Mas eu amo passas, e aí o que eu faço? Em vez de eu colocar passas e frutas cristalizadas, eu estou substituindo a quantidade de frutas cristalizadas para colocar mais passas no meu panetone. Mas você pode colocar aí meio a meio. Eu estou colocando para fazer um panetone 175 gramas de uva passa. Se você quiser colocar frutas cristalizadas, você divide isso em 2 passas e frutas cristalizadas meio a meio. E aí a gente vai colocar nessas frutas suco de 2 laranjas espremidas e você vai levar isto ao fogo para dar uma fervida. As frutas e as passas vão amolecer. Eu também vou colocar nessa panela raspas de limão siciliano e raspas de laranja, uma raspa de uma fruta cada. E aí você pode colocar essas raspas tanto na massa quanto nessa hora. O que eu fiz hoje? Eu coloquei metade nessa hora, metade na massa, porque como eu vou fazer um de chocolate, eu quero que tenha um saborzinho das raspas também no chocotone. E aí você pode colocar essas raspas no chocotone, eu vou te falar quando você vai colocar essas raspas no chocotone. Então, levou essa mistura para a panela de passas, frutas cristalizadas, suco de laranja e as raspinhas. Deixa cozinhar, borbulhar, secar um pouquinho aquele suco de laranja. Depois você desliga, reserva, deixa esfriando, a pasta vai ficar bem mais molinha, as frutas vão ficar bem mais macias e a gente vai usar isso para rechear o panetone depois, mas aí eu mostro mais pra frente. Para o chocotone também vou usar 175 gramas de gotas de chocolate para fazer um panetone. Se você for fazer essa receita e for fazer 2 chocotones, porque essa receita rende 2 unidades do panetone, você vai usar 350 gramas de chocolate em gotas. Lembrando aqui, gente, que no recheio você pode colocar o que você quiser. Então pode colocar nozes, castanhas, amêndoas, damasco, ameixa, qualquer fruta seca, qualquer castanha. Você pode colocar outros tipos de chocolate. Tá? Não só o chocolate ao leite, você pode colocar branco, amargo, tudo que der para você misturar na massa, mas que não vá mudar a fórmula da massa, ou seja, que não vá se misturar na massa e se dissolver, porque todas essas coisas que eu falei aqui agora são coisas que vão ficar em pedaços. A ideia é que tenham pedaços na massa dessas coisas. Aí você pode colocar o que você quiser e tá tudo certo. Então agora vamos começar o passo a passo desse panetone. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma esponja. E o que significa isso? A gente vai ativar o fermento com uma pequena massinha ali, uma massinha que vai dar início
a nossa massa maior de panetone. A gente vai meio que acordar o fermento, trazer ele à tona de novo e botar ele para trabalhar, para que a hora que a gente coloque ele na nossa massa, ele já esteja ativado ali, espertinho, para poder fazer a nossa massa crescer melhor. Então, como que isso vai funcionar? E é aqui que eu vou tirar da sua cabeça a primeira coisa sobre pães que a gente faz errado e que não é necessário e não precisa e acaba, de certa forma, atrasando ou estragando a nossa massa. Para fazer uma esponja, para dar início ao crescimento da nossa massa, a gente vai usar farinha, água e fermento. E de onde vão vir esses 3 ingredientes? Das medidas que eu já passei para vocês da massa principal. Você não vai usar quantidades de água e de farinha que não estão inclusas ali. Então a gente vai pegar 100 gramas de água, 100 gramas de farinha de trigo e toda a quantidade de fermento biológico da massa e vai misturar os 3 ingredientes num bowl. Vai dissolver muito bem a farinha com a água com o fermento, vai tampar isso daí e vai deixar isso fermentar por mais ou menos 1 hora. Essa mistura vai começar a borbulhar, a crescer um pouco, e isso significa que o nosso fermento está ativado. O que geralmente acontece em algumas receitas de pão? Eles pedem para você misturar o fermento com açúcar, para misturar o fermento com sal, para misturar o fermento com outros ingredientes da massa. Às vezes alguma receita que vai mel pede para misturar o fermento com o mel. E o que acontece quando você faz isso? Principalmente quando eles pedem para fazer isso quando o fermento é o fresco ainda, porque daí ele começa a se dissolver, fica líquido, mais fácil de misturar e tal. Quando você faz isso com o fermento, você está, na verdade, matando uma parte daquele fermento, porque esses ingredientes são muito agressivos para o fermento entrar logo de cara em contato com eles. Açúcar, sal, todos esses ingredientes muito fortes, quando entram em contato com o fermento, de certa forma ativam ele sim, porque você está colocando eles em contato com outros ingredientes, coloca um pouco de umidade, a água ajuda a fazer o fermento acordar um pouco, mas esses ingredientes fazem o fermento queimar. Então você acaba queimando uma parte desse fermento e é por isso que em algumas receitas vai tanto fermento, principalmente receitas para fazer pão em casa, receitas caseiras, receitas que já são passadas de gerações, levam quantidades de fermento muito grandes, porque geralmente essa receita pede para você misturar o fermento com ingredientes que logo de cara não deveriam entrar em contato com o fermento e acabam matando uma parte dele. Então o que acontece? Vai muito fermento, porque uma parte morre e aí precisa continuar uma outra parte ali para fazer aquela massa crescer, senão não funciona. E aí a massa de pão fica com um gosto muito forte de fermento e que não teria necessidade nem de ter tanto fermento e nem de ficar esse sabor tão forte de fermento na massa. Então, para você ativar o fermento, você não precisa misturar com açúcar, não precisa misturar com sal, não precisa misturar com nada, você vai misturar com farinha e água. E agora, mais uma coisa muito importante. Também tem-se a ideia de que o fermento cresce no quentinho. Isso é verdade? Só que o quentinho do fermento é totalmente diferente do nosso quentinho. A gente acha que se a gente aquecer um pouco essa água e deixar ela morninha e jogar ali na mistura para fazer a esponja, o fermento vai crescer mais rápido. Mas esse morninho, na verdade, tem que ser uma temperatura mais baixa do que a do nosso corpo, porque o fermento começa a ativar e trabalhar ali por volta dos 25, 26 graus, que pra gente é mais frio do que a gente acha que é esse morno. Na hora que a gente esquenta a água e sente ela morna com os dedos, quer dizer que a água está mais quente do que a gente. A água vai estar aí em torno de uns 45, 50 graus. Essa temperatura já é alta o suficiente para também queimar e matar o fermento. Então quando a gente fala, a água morna ajuda a fazer a massa do pão crescer. Esse morno, na verdade, não é morno. Na verdade, esse morno vem de regiões onde se faziam pão muito antigamente, que eram lugares muito mais frios do que o Brasil. Então, eles aqueciam um pouco a água, porque provavelmente a água estava em temperaturas muito mais baixas, né? Se a água está em temperatura de geladeira, realmente a água está muito fria e você não consegue obter um crescimento tão rápido do fermento. Então essa água que você está colocando na mistura da esponja, ela pode estar em temperatura ambiente, você não precisa esquentá-la, porque ela já está na temperatura ideal para fazer o pão, o fermento daquele pão ativar e crescer. Então você vai fazer isso, faz essa misturinha, farinha,
água e todo o fermento e deixa essa mistura descansando por aproximadamente 1 hora. Ela vai começar a borbulhar, vai começar a crescer, vai virar uma esponjona ali, literalmente, por isso que chama uma esponja. E aí, a partir dessa massa que a gente vai seguir para o próximo passo agora. Quando essa massa já estiver crescida, já estiver toda borbulhante ali, você vai passar ela para um bowl maior. E agora vai entrar uma coisa, eu sempre tento aqui no canal fazer receitas mais acessíveis o possível para que a gente possa fazer em casa. Mas hoje eu não tenho como deixar de usar e de pedir para vocês, se possível, usarem para bater esta massa de pão, vocês usarem uma batedeira boa, que bata o seu pão, que aguente. Cuidado, não vai pôr essa massa numa batedeira que não vai aguentar, porque você vai quebrar o seu equipamento. Se você não tiver, dá para fazer à mão, mas eu já vou adiantar para vocês aqui agora que você não vai conseguir obter o mesmo resultado final que eu vou obter aqui hoje, de uma massa mais homogênea, mais macia, que desfia e tal. Por quê? Para bater essa massa de panetone tão intensivamente e obter desenvolvimento do glúten tão alto, eu tenho que ter um equipamento que me ajude a fazer isso. Eu posso ficar sovando horas, mas aí eu corro o risco de esquentar a massa, que também não é legal, justamente porque eu vou acabar matando o fermento e eu vou demorar muito, talvez eu não consiga nem chegar no ponto que eu quero. É possível chegar num ponto intermediário sovando a mão, sempre tomando cuidado para a massa não esquentar, mas com o equipamento o resultado é muito melhor. Então eu vou levar essa mistura dessa esponja para o bowl da minha batedeira, que eu vou bater com aquele gancho assim, e ali dentro eu vou adicionar todo o restante da farinha, lembrando que uma parte eu usei para fazer a esponja, então todo o restante da farinha eu vou colocar aí dentro do bowl da batedeira junto com a esponja, todo o açúcar, todo o sal, todo o melhorador, a lestina de soja, todas as gemas, um pouquinho da água que ainda tem, e vou deixar a manteiga por enquanto de fora. Nessa hora, se você quiser colocar as raspas de limão e de laranja, você pode colocar ela aí agora, não tem problema nenhum. E vou começar a bater essa massa. Vou começar a bater devagarzinho, vou deixando ela homogênea. E é aqui que você vai começar a medir o ponto da massa. E é por isso que eu falei para você não jogar toda a água de uma vez. Porque como eu disse no começo do vídeo, numa massa de pão, seja ela qual for, o que vai ajudar a te dar o ponto é o líquido da receita. Se for leite, vai ser o leite. Se for água, vai ser água. Se for um suco de alguma coisa, vai ser esse suco de alguma coisa. Porque a gente também tem um costume de dar ponto em massa de pão com a farinha. Então a gente faz a massa lá com 1 kg de farinha e aí taca mais, deixa lá um outro pote de farinha, joga mais se precisar, joga mais para untar a mesa, joga mais para untar o rolo, joga mais para passar na mão, joga mais um pouquinho porque está um pouco mole. E ao fazer esse tipo de procedimento e dar o ponto da massa com a farinha, você está, na verdade, desbalanceando a sua receita. Porque, como eu já disse no começo do vídeo, a farinha é o ingrediente principal da nossa receita. Se a gente aumenta ele, os outros ingredientes automaticamente têm que aumentar proporcionalmente àquela quantidade de farinha que você aumentou. Lembrando que, se você adiciona uma farinha depois que você já sovou, aquela farinha e o glúten que está naquela farinha não passaram pelo processo de sova para desenvolver o glúten da forma como você queria. Então, além da sua massa perder o ponto, ficar desbalanceada, pode ser que perca a qualidade, perca o sabor que era para ela ter, ela também vai perder a textura que você atingiu ao bater e sovar a massa no ponto que você desejou. Então, qualquer massa de pão, você nunca mais vai dar o ponto com a farinha de trigo, e sim com os líquidos da receita. Então, a água, nesse caso, é o líquido da nossa receita. Claro que a gente também tem umidade nas gemas e na manteiga, mas a principal fonte de umidade dessa receita vem da água e é com ela que a gente vai dosar. Então, você vai batendo essa massa, vai sentindo que ela vai ficando mais homogênea. Aos poucos, você vai colocando a água se necessário. Se precisar colocar mais, coloca mais. Se você vê que não precisa colocar tudo, você não coloca tudo. E aí você vai me perguntar, mas como que eu sei se eu ponho mais ou não? Nesse caso do panetone, você tem que ter uma massa meio grudenta mesmo. Ela não é para ser aquela massa que você pega nela e ela não chega nem a grudar na sua mão. Porque isso é uma característica que vai dar mais umidade e textura para a nossa massa no final. Se você tiver uma massa muito ressecada, o seu panetone vai ficar mais ressecado também. E aí você vai batendo essa massa. E a hora que você perceber que ela já está homogênea, já tem aquela liga
mais forte da farinha de trigo, já percebeu que ela começou a ter essa resistência maior, aí sim a gente vai adicionar a manteiga. Por que eu deixei a manteiga para ser adicionada no final? Porque como a manteiga é gordura, e a gordura é impermeável, se você adicionar a gordura logo no começo, lá, a hora que você joga a farinha no bowl, o açúcar e o sal, essa manteiga pode impermeabilizar uma parte daquela farinha e impedir que a água entre em contato com toda essa farinha da massa. E nesse caso eu quero que a farinha de trigo entre em contato com umidade. Toda a farinha de trigo precisa entrar em contato com umidade para desenvolver bem esse glúten, e a gordura pode atrapalhar isso um pouco. Então por isso que eu deixo a gordura para adicionar no final, a hora que a massa já deu uma misturada, para que a gordura não atrapalhe o desenvolvimento do nosso glúten. E aí depois de adicionar a manteiga, a hora que já tiver homogeneizada essa manteiga, você vê como está o ponto da massa. Se precisar adicionar mais água, você adiciona, senão não precisa. E aí você vai deixar essa massa batendo bastante. Ah, um ponto aqui que eu esqueci de falar para vocês. Essa água que a gente colocou agora na batedeira, não aquela não a da esponja. A da esponja a gente colocou em temperatura ambiente, como eu expliquei. Mas essa da batedeira, ou essa que você vai sovar a mão, o interessante é que essa água esteja em temperatura de geladeira, gelada. Por quê? Você fala, ué, mas a gelada não vai atrasar a fermentação, o fermento não vai demorar mais para crescer? Teoricamente, se você pensar isoladamente, sim. Mas como essa massa vai passar por um processo de sova intenso, essa massa vai ganhar temperatura com o atrito, seja da sua mão na bancada ou do meu bowl com o gancho da batedeira virando ali por muito tempo. E eu não quero que essa massa esquente muito, porque se eu elevar a temperatura dessa massa agora, eu vou acabar matando ou inativando uma parte desse fermento, e aí a massa vai demorar mais para crescer. E dependendo de quão grave for essa esquentada da massa, pode ser que minha massa nem cresça tanto assim e o panetone fique baixo, solado, duro e seco. Então, essa água que você vai adicionar aqui agora tem que ser gelada para tentar evitar ao máximo esse fenômeno de matar o fermento, porque isso realmente é muito sério e mais delicado do que a gente pensa. Então, você vai deixar essa massa batendo na batedeira bastante. E aí, a gente tem uma forma de saber quando que já tá bom a massa para parar de bater, que é o que a gente chama de massa em ponto de véu. E para isso, você vai, ao longo da sovada da massa, você vai parando a batedeira, pegando um pouquinho da massa e vendo se está dessa forma, como eu vou explicar para vocês aqui agora. Lembrando que essa batedeira não adianta você querer colocá-la na velocidade máxima, porque a sua batedeira vai sair voando se ela não quebrar. Então, quando você vai bater uma massa tão pesada de pão assim, a sua batedeira vai ficar numa velocidade da média para baixo, porque senão ela não vai aguentar bater aquilo tudo, e aí vai demorar um pouco mais mesmo. Nessa batedeira que eu estou batendo, demorou mais ou menos uns 20 minutos para eu bater a massa no tanto que eu queria. E aí o que é essa massa em ponto de véu? De vez em quando você para a batedeira ou para de sovar, pega uma bolinha de massa e tenta abrir ela para tentar esticar que nem um chiclete, assim, quando você faz uma bola de chiclete com a boca e ela fica aquela camada fininha de chiclete. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que abrir a massa e ela tem que abrir fininha, você tem que conseguir enxergar o outro lado praticamente, conseguir apertar. Ela tem que ter uma elasticidade forte, ou seja, ela tem que ter uma liga muito forte que provém do glúten, essa estrutura e elasticidade. E não pode rasgar com facilidade. Claro que se você abrir lá um véuzinho e espetar o dedo ali no meio vai furar, mas se você ver que está abrindo só uma encostadinha já rasga, ou só uma puxadinha já rasga, quer dizer que você está no caminho certo, mas ainda não chegou no ponto que a gente quer. Eu vou desenvolver essa massa muito para que ela tenha uma estrutura, uma elasticidade muito boa e o resultado final dela depois de assado seja muito bom também. Então, assim que a gente chegar neste ponto, no ponto de véu, a gente desliga a batedeira ou para de sovar, tira essa massa do bowl, coloca num outro bowl untado com algum óleo vegetal, tá? Pode passar um pouquinho em cima dela também para não ressecar. Tampa, eu tampei com filme plástico e eu vou deixar isso descansando por mais ou menos 1 hora, que é o que a gente chama de descanso intermediário, e fermentação intermediária. Essa massa vai dar uma soltada, porque quando você acaba de sovar uma massa, ela fica
presa, o glúten dela, a estrutura dela está rígida, essa massa vai dar uma soltada, vai dar uma leve fermentada, e aí a gente vai esperar esse tempinho para depois a gente partir para o próximo passo de rechear, porcionar, para depois ir para a próxima etapa de fermentação. Quando já tiver passado aí mais ou menos 1 hora nessa fermentação intermediária, a gente vai tirar essa massa do bowl, vai dividir em 2 metades iguais aqui, porque a gente está fazendo 2 panetones de mais ou menos 500 gramas cada um. Vai chegar a uns 600 depois de assado, porque tem o recheio, mas o tamanho desse panetone é o tamanho de 500 gramas. E a gente vai dividir em 2 partes iguais. Você pode pesar, pode e deve pesar a massa para você dividir em 2 partes iguais. E vai abrir ela com a mão assim levemente, não precisa ser com rolo, não precisa esticar demais. Abre aquela bolinha de massa que você dividiu no meio com as mãos para deixar ela assim aberta como uma pizza. E ali dentro a gente vai jogar as frutas e o chocolate, uma em cada bolinha. Então você vai jogar as frutas, aquelas que estavam na panela, já precisam estar em temperatura ambiente, não podem estar quentes nem mornas, hein? Você vai tirar aquelas frutas com as raspas. Se tiver sobrado muito líquido ali, você não coloca esse líquido agora. Você escorre o máximo que você conseguir. Claro que a fruta vai estar úmida, mas tudo bem, porque isso vai trazer sabor e umidade para a massa, mas não pode colocar muita. Se tiver muito líquido ali daquele suco de laranja, você não põe. Coloca ali, espalha bem na massa, dobra, faz um travesseirinho, dá uma mexida assim para ela por dentro e mexendo e misturando um pouco esse recheio. E aí a gente vai colocar isso na forminha de panetone e vai deixar descansar por no mínimo 3 horas, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o outro chocolate, vai abrir com as mãos bonitinho, joga todo o chocolate ali, fecha que nem um travesseirinho, dá uma mexida para o chocolate mexer e misturar bem ali dentro e não ficar tudo concentrado tanto num lugar só. E aí a gente vai colocar também na forminha e aí essa mistura tem que fermentar por no mínimo 3 horas. O que vai acontecer? Essa massa tem que crescer até atingir ali o topo da forminha. Não vai transbordar da forminha, mas vai crescer e chegar no topo, porque agora ela está da metade para baixo, porque ainda não fermentou o quanto precisava. E aí, se você deixar mais tempo, ela vai crescer mais, vai ganhar mais estrutura e formar mais gás ali dentro, e vai ficar um panetone mais fofinho e mais aerado. Se você pegar esse panetone agora que não fermentou e colocar ele para assar, ele vai assar, vai crescer um pouco, mas ele vai ficar bem mais solado, bem mais denso, não vai ter aqueles alvéolos grandes que se desfazem quando você corta o panetone. E isso a gente só consegue, claro, tem todos esses processos, esses ingredientes, mas a fermentação é muito importante e a gente vai deixar no mínimo 3 horas. Não adianta querer ser apressado e assar antes. Se você vê que está passando muitas horas, passou 3 horas, passou 4, e o seu panetone não está crescendo tanto, significa que alguma coisa deu errado no meio do caminho e uma parte do fermento morreu e queimou ali porque a gente não colocou uma quantidade tão grande de fermento para você ter uma margem de erro que não é para ter. Então, ou na hora da sova a massa esquentou muito, ou você colocou água quente para tentar fazer o pão crescer mais rápido, ou se o dia tiver muito frio mesmo, que é um pouco difícil, mas se o dia tiver muito frio, a massa demora mais, mas aí a fermentação final vai de 3 a 5 horas, a massa vai crescer quase da altura ali da forma ou da altura ali da forma. Aí você vai fazer um cortezinho, quer dizer, não é necessário 100%, eu fiz porque eu acho que fica bonito. Eu vou fazer um corte em X em cima de cada panetone com a faca, bem superficial. Vou colocar um pedaço de manteiga gelada em cima de cada um e vou levar para assar num forno 180, 170 graus Celsius. No meu forno convencional durou mais ou menos 25 minutos o tempo de forno até o panetone ficar assado, crescido, fofinho, grandão, gostoso. Claro que isso pode variar dependendo do forno, isso vale para qualquer coisa. Tempo e temperatura de forno sempre variam de acordo com o forno de cada um. É bom você conhecer como o seu forno funciona para saber se ele é mais forte, mais fraco, para saber se vai demorar mais, se demora menos. Mas no meu forno, 180 graus, 25 minutos, o panetone ficou assado, dourado, com uma cor bem bonita, bem grandão. E aí eu tiro esse panetone do forno e para obter, aqui vamos falar academicamente falando, obter um resultado ideal, é melhor não cortar ele quando ele está quente. Mas eu sei que você fala, panetone gostoso, quentinho e tal,
pega e come, é isso aí. Mas se você te falar, não, estou fazendo aqui um negócio para vender, uma produção séria, tal, o interessante agora é que você deixe ele esfriar por completo e, se possível, de ponta cabeça. Como eu fiz aqui para deixar o panetone de ponta cabeça, eu enfiei um palito de bambu daqueles grandões embaixo ali no panetone, perto da onde acaba mesmo a forminha do panetone, atravessei, virei ele de ponta cabeça dentro de um bowl. Se você tiver uma estante, melhor ainda, uma estante daquelas de gradinha de inox, você consegue colocar eles ali e deixar ele descansando, esfriando de ponta cabeça. Isso evita que o panetone esfrie, dê uma baixada, fique um pouco mais denso. Não é uma coisa 100% necessária, mas se você puder fazer, faça, que ajuda no resultado final. Depois desse panetone friozinho, ou mesmo com ele quentinho, se você preferir comer ele assim, você corta esse panetone e obtém este resultado que eu estou te mostrando agora aí no vídeo. A massa leve, que desfia, é super saborosa, ao mesmo tempo suave. Você pode rechear ele com alguma coisa, você pode fazer uma cobertura de um fondant e jogar umas nozes por cima. Você pode só comer ele assim, que eu gosto muito também. Eu amo panetone, eu sou um viciado em panetone, eu não posso ver um panetone na minha frente. E gente, e aí é só aproveitar esta receita. Eu fiz vários testes para chegar nesse resultado que eu cheguei. Lembrando que essa é uma produção caseira, ele não vai ter a mesma durabilidade que um panetone industrializado. A ideia aqui nem é que tenha. Você não pode esperar que ele dure da mesma forma e se comporte da mesma forma que um panetone industrializado se comporta, porque é outro tipo de produto. Sobre a fermentação, é possível fazer essa receita de panetone com a fermentação natural. Claro, a qualidade vai ser muito maior, mas esse é um ponto que eu quero falar para vocês em outro vídeo só sobre fermentação natural, porque o processo é um pouco mais longo, precisa de tomar outros cuidados que eu não queria me atentar tanto aqui, porque aqui eu queria que a gente pudesse fazer um panetone logo no primeiro vídeo, do começo ao fim, sem ter que ficar passando por muitas etapas. Esse vídeo já está longo o suficiente, mesmo sem falar sobre fermentação natural. Então, esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem se vocês fizerem. Espero que vocês façam. E espero que vocês deixem um like aqui embaixo, porque foi um trampo fazer esse panetone, chegar nesse resultado. Se inscreve no canal, divulga o canal, porque isso me ajuda pra caramba. Se vocês gostam, mostra pra quem vocês conhecem, que também mexe com confeitaria. E um beijo pra todo mundo. Até o vídeo da semana que vem, que também tá muito gostoso. E tchau! Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. That's what Christmas is all about.